E daí tem uma questão, né, quando você levanta essa questão dos pobres votarem em Lula, né, a pauta da transferência de renda, essa pauta da fome, da situação econômica, ela está muito presente nas eleições hoje, né, e essa questão da transferência de renda é comum a todos os candidatos. Se em algum momento lá no passado, quando se falava em transferência de renda, tinha político, candidato que olhava com o nariz torto, isso não acontece nesse momento. Eu acho que todos eles enxergam como uma questão muito primordial, né, para os próximos anos aqui no Brasil. E daí é claro que há uma referência direta, quando se fala em política de transferência de renda, ao PT, por conta, claro, do Bolsa Família e do sucesso que ele foi, né? Então, o PT, ele larga na frente nessa discussão, e é o que a gente vê, inclusive, por conta dessa grande parcela de população mais pobre que diz que vai votar em Lula. Então, eu queria te ouvir também sobre essa questão de política de transferência de renda e desse eleitorado que vota em Lula hoje. Então, Thalita, é um gancho muito interessante, né, você linkar com esse caso da dona Ilza, porque mostra, né, você tem setores da política que aceitaram a necessidade de existirem programas de transferência de renda, só que não fazem aquilo com uma verdadeira... aquilo para eles não é central na sua política, não fazem com verdadeira empatia, por amor ao povo. Fazem por oportunismo político, por oportunismo eleitoreiro. É o caso do Bolsonaro, por exemplo. É a razão pela qual, por exemplo, o Bolsonaro, mesmo lançando o Auxílio Brasil, né, que havia até um certo temor, será que o povo vai se iludir por causa disso, né? Vai mudar seu voto? Não. O que a gente está vendo nas pesquisas é, entre os beneficiários do Auxílio Brasil, o Lula está crescendo mais ainda, mais rapidamente ainda, né? É porque o povo percebe, assim como a dona Ilza, né, que a questão não é receber o Auxílio Brasil apenas, né? A questão é você ter uma política pública, né? Aquilo não é um favor, aquilo tem que ser uma política pública. Assim como quem faz uma caridade, né, tem que fazer com o coração. Não é para fazer porque está querendo fazer um favor para humilhar alguém, não, tem que fazer com o coração. Né? Não é para receber obrigado de ninguém. Né? É absurdo você querer dar uma marmita para uma senhora, por exemplo, e querer que ela se humilhe por causa disso. Né? É uma obrigação diante da necessidade, mas a mesma coisa com política pública. Uma política pública do governo é uma obrigação do governo. Né? Por isso que o povo ele vota em Lula, que ele percebe que o Lula ele representa esse tipo de inteligência, de cultura, que entende a política pública como uma obrigação de governo, como uma coisa central. Né? Agora, é importante também entender, Thalita, que não é só o Bolsa Família, não é só a política social que faz com que o pobre vote em Lula. É uma série de fatores. Né? O fator social é um deles, mas você tem muita gente que nunca recebeu o Bolsa Família que vota em Lula por outras questões. Né? Eu lembro que existia muita pesquisa na época do Lula sobre a questão do apoio popular ao Lula na época, e a maioria do apoio popular era por conta da valorização do salário mínimo. A valorização do salário era mais importante para as pessoas que apoiavam o Lula do que o Bolsa Família. Apesar do Bolsa Família ter uma grande popularidade, todo mundo que apoiava o Lula, que apoia o Lula, sempre defendeu a necessidade do Bolsa Família, de programa social. Mas, por exemplo, durante o governo Lula houve uma grande melhora das merendas escolares. Praticamente não tinha merenda escolar no Brasil antes do Lula. Era muito pouco. As crianças chegavam, as escolas dispensavam os alunos antes da hora do almoço. Né? As crianças voltavam para casa. A questão da merenda escolar foi integrada ao programa de combate à insegurança alimentar. Tudo era integrado, né, no governo Lula. Você tinha, inclusive, integração de merenda escolar com produção de alimentos orgânicos nas redondezas, uma série de políticas integradas, porque é assim que se faz política pública, com inteligência, integrando tudo. Né? Então, você integra as coisas. Agora, o governo Lula, ele prometeu fazer grandes investimentos para ensino integral, né? Sim. E melhorar a merenda escolar, que está há 5 anos, ele lembrou isso hoje com o encontro com a Marina, 5 anos sem aumentar
a verba para a merenda escolar. A qualidade dos alimentos das crianças está decaindo ao tempo. Né? Então, isso é importante, né? E eu acredito que é por conta desse tipo de coisa, uma série de outras coisas, né? Que faz com que a população mais pobre esteja votando em massa em Lula. Por isso que eu faço análise de pesquisa, você sabe, e a expressão que eu tô usando é que não é nem mais uma eleição, é um levante popular. Né? Esse agora, a pesquisa hoje que saiu do BTG, o Lula tem 70% dos votos válidos entre famílias mais pobres. 70%. É uma coisa impressionante. Isso aí diante de um presidente, de um incumbente, né, como se diz, né, expressão, um cara que está no cargo. É difícil, porque o cara que está no cargo ele tem toda aquela a caneta na mão, você às vezes tem setores da sociedade, sobretudo mais humildes, que ficam intimidados. Não, o cara é governo. Tanto que é difícil você tirar É difícil você perder uma reeleição. Você vê os governadores, às vezes tem governador ruim, o cara se reelege, porque ele tem toda aquela máquina administrativa na mão. Agora, imagine um presidente da República que tem uma máquina maior ainda. E mesmo assim, entre os mais pobres, o Bolsonaro está conseguindo cair cada vez mais. Nessa BTG que saiu hoje, o Lula tem 70% dos votos válidos. E o Bolsonaro caiu para... O Bolsonaro tem quase 60 pontos a menos. Né? Em termos, assim, para ser preciso, tem 57 pontos a menos, ele tem 13 pontos contra 70 do Lula. Né? É uma diferença muito grande.